A professora já está cansada de dar recados para a mãe do aluno. Como resultado, ela ficou zangada com ele e ameaçou que, se ele não viesse à escola no dia seguinte acompanhado de sua mãe, então ela o expulsaria da aula. Mariano correu para o cemitério e chorou de ressentimento. Ele foi intimidado por seus colegas por causa de sua aparência quando ele veio para a escola sujo e de calça rasgada. O menino tinha apenas 8 anos. Ele tentou lavar a roupa, mas não tinha sabão e nem sabão em pó, e não tinha nem água em casa. Mas como o menino chegou a esse ponto? E onde estava sua mãe? O nome da mãe dele era Maria. Aos 17 anos ficou órfão e foi sozinha para a cidade. Lá viveu o melhor que pôde, interrompida por pequenos trabalhos de meio período. Ela dormia na rua e passava fome. Até que um dia uma mulher notou à beira da estrada. Quando esta mulher ouviu a triste história da menina, ela simpatizou com ela e prometeu dar-lhe um emprego em sua casa grande. Ela deu-lhe um pequeno quarto no porão da mulher. O nome era Nicole. Ela estava chocada com a história da menina porque ela mesma já foi pobre e teve que trabalhar duro para ganhar dinheiro. Quando a Maria começou a trabalhar nessa casa, a mulher percebeu que tomou a decisão certa em contratar a menina. Ela era muito arrumada e cozinhava bem. Só a Nicole e o marido moravam na casa, pois os filhos já eram grandes. O filho mais velho morava com a família em outra cidade e seu filho mais novo estudou no exterior. Tudo correu bem por quase 2 anos. Nicole até se ofereceu para comprar em prestações a pequena casa que Maria deixou com o marido quando eles eram jovens, e Maria concordou de bom grado. Ela se mudou para esta casa 1 ano e meio depois. Os pagamentos da casa eram 80% do seu salário, mas ela estava incrivelmente feliz porque ela foi trabalhar de manhã, onde ela podia comer de graça e lavar a sua roupa. Em geral, ela não tinha onde gastar o dinheiro e a garota até conseguiu economizar com uma renda tão pequena. 2 anos depois que Maria começou a trabalhar nessa casa, o filho da dona da casa voltou. Quando o jovem viu a menina, ele perdeu a cabeça em sua beleza incomum. Maria era uma jovem muito bonita e isso chamou a atenção de João. Mas infelizmente as suas intenções não eram nada nobres, pois ele só queria se divertir. O cara era muito arrogante para ser sério, porém interessou-se pela pobre empregada, e além disso já estava noivo da filha de um influente deputado. João começou a namorar Maria, que era 7 anos mais nova, e eles secretamente foram a encontros. Parecia a pobre menina que seu sonho se tornou realidade. Ela se apaixonou sem pensar 2 vezes e entrou de cabeça no relacionamento. Depois de 3 meses, Maria estava grávida e João, naquela época, estava calado, mas secretamente estava se preparando para seu casamento. A menina confessou a Nicole o que aconteceu entre ela e seu filho e ela prometeu ajudá-la. Mas ela imediatamente contou a verdade, disse que seu filho se casaria com a filha do deputado e não ela. Maria ficou deprimida novamente e se sentiu miserável. Mas o que aconteceu depois a chocou ainda mais. Uma noite, um mafioso invadiu a sua casa e exigiu que ela o esquecesse e ordenou para Maria não intervir na vida de João. Ele disse à moça para vender essa casa o mais rápido possível e ir para outro lugar, senão ele encontraria pessoas que não a deixariam viver normalmente. Você já lucrou bastante com a nossa família, então volte para sua aldeia, disse o homem enfurecido. Assustada, Maria acatou as suas demandas. Ela vendeu a casa e se mudou para outra cidade. Nicole estava à procura da menina, mas não a encontrava. Há 5 meses grávida, Maria abriu uma pequena banca onde vendia legumes. As coisas corriam bem para ela. A casa que comprou era pequena, mas muito espaçosa para ela e o bebê. Ela vivia sozinha, ninguém a levou para o hospital, ninguém a visitou no hospital depois de um parto difícil. Mas, mesmo assim, a menina estava feliz porque a criança nasceu saudável e tinha um teto sobre a sua cabeça. O menino cresceu e, enquanto Maria trabalhava, ele era cuidado pela amiga e vizinha, Karina, de quem Maria se tornou amiga quando se mudou para o novo local. Quando o menino tinha 1 ano, Maria começou a levar a criança para trabalhar com ela. Ela também conseguiu um emprego para Karina trabalhar em sua barraca de vegetais, e de fato, o menino estava quase sempre sob a supervisão de 2 mães.
Alguns meses depois, o noivo de Karina, que trabalhava num banco local, visitou-os e aconselhou a Maria a abrir uma conta poupança para garantir o futuro do filho e pareceu-lhe uma grande ideia. Maria começou a poupar dinheiro e dar ao noivo da Karina para que ele pudesse colocar numa conta poupança. Aos 6 anos, o pequeno Mariano começou a frequentar uma escola particular que era muito cara, mas a Maria fez o seu melhor para dar ao filho a melhor educação. O seu negócio tornou-se muito bem sucedido. A jovem já tinha vários pontos de venda na cidade e o noivo de Karina começou a trabalhar como gerente para ela. E Mariano estava bem na escola, porém não era considerado um deles, apesar dos melhores esforços de Maria. E muitos pais eram contra o fato de o filho de alguma comerciante estudar com as suas crianças ricas. Mas a professora que ensinava Mariano era uma mulher muito gentil. Quando descobriu que Maria é uma mãe solteira que trabalha sem descanso para dar ao filho uma melhor educação, ela decidiu ajudá-lo e garantir que o menino recebesse um desconto na mensalidade como um estudante muito promissor. Maria começou a economizar ainda mais dinheiro para o futuro de seu filho, mas 6 meses depois ela adoeceu e não conseguia nem mais sair da cama. A amiga de Maria começou a cuidar dela e da criança. A menina teve que lidar com os negócios e levar Mariano para a escola. Os médicos não conseguiam entender qual era a causa da doença da mulher. Ela sofria de fortes dores na cabeça e seu filho chorava vendo a sua mãe sofrer. O noivo de Karina convenceu Maria a assinar uma procuração para administrar as contas e negócios por conta própria sob o pretexto de facilitar o trabalho e também para não incomodar Maria mais uma vez. Ela concordou. Alguns meses depois, a pobre mulher morreu, e a causa de sua doença nunca foi determinada. Karina disse a Mariano que a sua mãe estava dormindo e que eles a levariam para algum lugar tranquilo onde ela pudesse descansar para sempre. No dia seguinte, a mulher foi enterrada e o menino estava chorando desesperadamente. A moça que ajudava a cuidar de Mariano disse que não precisava ficar triste, porque a mãe dela estava dormindo. Uma semana depois, o menino acordou sozinho em casa. Karina não estava em lugar nenhum, e a menina que ajudava a cuidar de Mariano desapareceu, levando consigo quase todas as coisas da casa. O único cômodo em que não faltava nada era o quarto do menino. O menino também encontrou um bilhete na cozinha. Querido Mariano, eu tive que me mudar para outra cidade por um mês por causa dos negócios da sua mãe. Não se preocupe, mas eu volto. Não conte a ninguém que você mora em uma casa sozinha, senão você será levado para um orfanato. Quando Mariano leu esse bilhete, ele se animou, mas as suas esperanças começaram a diminuir quando um mês se passou e ninguém veio vê-lo. Ninguém mais podia levá-lo para a escola, então ele começou a se atrasar constantemente, o que deixou a professora muito irritada. Ela atestou para ele, mas o rapaz não correspondeu às suas expectativas. Logo notou que Mariano começou a cheirar mal. A mulher mandou um recado para a mãe em que pedia para levar o filho. Mariano continuou a estudar bem, mas ficou um pouco distraído. Quando a professora o chamou para a lousa e repreendeu o menino na frente de todos, dizendo que ele não se cuidava. Mas ela não sabia que a eletricidade e a água estavam desligados na casa onde Mariano morava, porque não tinha nada para pagar pelos serviços públicos. Ele buscou água nos jardins vizinhos e procurou comida no lixo. A professora começou a escrever constantemente comentários no diário do menino para a mãe ler, mas como ela nunca respondeu, irritou ainda mais a mulher. Quando chegou a hora da exposição da escola, o menino não pôde enviar o seu projeto porque não tinha dinheiro para os materiais necessários. Novamente você nos decepcionou. Eu não preciso de um aluno tão sujo e preguiçoso na minha escola, a professora disse. Ela agarrou a mão dele e o levou para fora da sala de aula. E também escreveu em seu caderno: por favor, se você não aparecer na escola amanhã, não mande seu filho aqui de novo. É inaceitável de que forma Mariano vem para a escola. O menino estava deprimido e saiu correndo da escola em prantos em direção ao cemitério. Ele começou a gritar para sua mãe: mãe, levante-o mais rápido, você já descansou o suficiente.
Você deve ir até a professora e dizer que eu sou sujo porque você não está nem em casa. O zelador do cemitério ouviu os gritos e choros do menino e chamou a polícia. Assim que a professora descobriu sobre o incidente, ela chamou a polícia, que foi até o menino e caiu de joelhos na frente dele pedindo perdão. O pobre Mariano ficou na frente dela e não conseguia parar de chorar, porque ele já entendia que a sua mãe nunca mais voltaria. Os jornalistas encontraram a história de Mariano e fizeram uma história de tudo isso. A polícia iniciou uma investigação e acusaram Karina e seu noivo de roubar o dinheiro do negócio de Maria. A polícia também descobriu que eles envenenaram a pobre mulher de propósito e a sua morte não foi um acidente. O casal criminoso recebeu uma sentença grave. O destino de Mariano foi determinado rapidamente. Depois de tudo o que aconteceu, a professora de Mariano decidiu adotar o menino e dar-lhe o amor e carinho que ele não recebeu após a morte de sua mãe. Mas isso não é tudo. Depois de algum tempo, a já idosa Nicole ouviu um boato sobre essa história também, como uma foto do menino no noticiário. A sua atenção foi atraída para o quão parecido ele era com seu filho quando criança. Ela visitou Mariano e ela não teve dúvidas de que o menino era seu neto. Mariano continuou a viver com a sua mãe adotiva e a sua avó cuidou de seu futuro para que ele não precisasse de nada. O pai do menino, João, nunca conversou com o filho. De todo jeito, Nicole nunca ficou brava por isso, pois do mesmo jeito que queria fazer de tudo para que Mariano crescesse bem. Há muito tempo estava decepcionada com o filho e queria fazer de tudo para que Mariano crescesse como uma pessoa diferente. Isso é tudo, meus amigos. Obrigado por assistir e se inscreva no canal para mais histórias fascinantes.